Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa Chá com Maracujá. Eu sou a jornalista Diana e eu sou a psicóloga Maribel. E juntas nós vamos fazer um quadro sobre refletindo e conversando sobre a ansiedade, as nossas emoções e como lidar com elas. A gente vai trazer temas importantes para a nossa vida. Vamos trazer temas importantes para você que é mulher, que empreende, que está na lida todos os dias, para que a gente possa se empoderar cada vez mais e a gente possa ser feliz. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre medo e ansiedade. Vamos lá? Estou aqui com a nossa psicóloga Maribel Cortipulga e vamos falar hoje sobre a relação entre medo, ansiedade e o empreendedorismo. Então, Maribel, primeiro, o que é o medo e o que é a ansiedade? Olá, muito bom estar aqui tendo essa conversa para a gente poder, então, crescer juntas e aprender com isso. Medo sempre vai ser uma resposta imediata a alguma coisa que é real, que está realmente acontecendo. A ansiedade é uma preocupação constante com o futuro, com o sucesso nos negócios, com algo que ainda não aconteceu. Então, essa é a diferença. É o medo real e aquilo que eu imagino que pode acontecer. E tu pode me dar um exemplo, então, mais prático do que seria o medo e o que seria a ansiedade no nosso dia a dia? Vamos imaginar que eu estou atravessando a rua, um carro vem muito corrido, eu volto correndo para cima da calçada, me defendo de ser atropelada, isso então é um medo, é uma realidade, uma possibilidade que isso realmente possa ter acontecido, de eu ser atropelado. A ansiedade é algo que eu fico não saindo mais para a rua, sozinha, ou não consigo mais atravessar esta rua com medo de que algo aconteça, que eu vá ser atropelada. Então eu começo a imaginar que toda vez que eu vou para a rua, isso vai acontecer, de eu ser atropelada, de acontecer algo ruim comigo. E isso é o impeditivo, então impede que eu faça algo com medo que aconteça algo que nunca aconteceu. Fico sempre pensando no que pode vir a acontecer. Justamente, fico sempre antecipando o futuro. E no empreendedorismo, especialmente quando a gente fala de mulheres empreendedoras, qual é essa relação? Como é essa relação? Como que essas coisas se interligam? O que é medo, o que é ansiedade dentro da nossa rotina de mulheres empreendedoras? Então, tem um aspecto muito positivo do medo e da ansiedade, certo? Então vamos imaginar assim que o medo e a ansiedade eles podem tanto impulsionar o teu negócio quanto fazer com que ele não ande. Então vamos pensar assim, como é que o medo e a ansiedade podem impulsionar o empreendedorismo, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou conversar é o aumento de atenção e foco. O que acontece quando eu tenho algo para fazer, quando eu tenho uma ansiedade em níveis moderados, eu passo a usar a minha criatividade porque ela faz com que o meu estado de alerta fique ligado, fique atento, e eu começo a ficar focada nos desafios que eu tenho que resolver. Então eu não fico preocupada que eu não vou conseguir vencer esse desafio, mas sim eu crio situações, eu crio muitas coisas para que isso aconteça. Então eu começo a aumentar a minha atenção, começo a aumentar meu foco. A outra coisa, eu faço uma preparação e planejamento. Eu deixo tudo planejado, eu fico antecipando todas as coisas, eu faço algo que me deixa segura. Então isso é um planejamento, né? A ansiedade e o medo, quando eles estão em níveis exacerbados, faz com que eu postergue, que eu deixe para depois, que eu não planeje, que eu vá adiando. E quanto mais eu adio, mais eu entro no ciclo da ansiedade, porque eu me sinto culpada e aí eu acabo não fazendo. Outra coisa que é muito bom na ansiedade é a superação de desafios. Que as pessoas, elas começam, né? Normalmente as pessoas, elas entram numa zona de conforto. Tá bom assim, né? Vou levando desse jeito, né?
Quando tu tem uma ansiedade em níveis moderados, o que acontece? Tu não tem medo de fracassar, tu não tem medo de ousar, né? Então, tu começa a te desafiar permanentemente para poder vencer esse desafio. E aqui que entra aquele medinho. Quem não tem um medo de um desafio? Mas o medo e a ansiedade em níveis, né, moderados, eles fazem com que tu exercite isso e fica bem melhor superar esses desafios. Está me dizendo, então, que a ansiedade não é sempre a vilã? Não. A ansiedade em níveis moderados, a ansiedade, ela é muito boa porque ela faz com que tu pense, tu fique num estado de alerta o tempo inteiro, pensando em novas coisas, o que eu posso fazer. Ela faz com que a tua criatividade aumenta. A ansiedade exagerada, ela tem pensamentos muito acelerados, né? E aí vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, e aí vem o medo que me impede de fazer. Então, não, ela não é sempre vilã, né? Ela é muito boa para resolver essas questões todas, né? Quer ver uma coisa que a ansiedade faz? Aumento da produtividade. Da produtividade? Sim, eu estou ansiosa, vou estimular a ação imediata, né? E aí a minha ação imediata faz com que eu atue, faça que eu faça concluir as coisas de uma forma mais rápida. Então, sim, eu aumento minha produtividade. Quando ela é a vilã? Quando eu começo a dizer, será que eu vou conseguir? Porque eu não vou conseguir, eu não vou atingir meus objetivos, e aí o que acontece? Eu começo a declinar. Eu entro naquela zona de conforto e por medo e por ansiedade exagerada, eu me congelo. Além dessa parte mais empreendedora, como que a ansiedade, essa ansiedade exagerada, essa que nos impede de agir como a gente quer, isso prejudica também outras áreas da nossa vida? Nossa, o nosso bem-estar, por exemplo, né? Ansiedade em níveis elevados, ela leva a um estresse crônico. O que é isso, né? É quando constantemente eu vou sentindo esses sintomas, né, de taquicardia, de sudorese, o estômago borbulhando, parece que tem borboletas, né? Eu fico com o meu pensamento acelerado e assim, isso faz com que eu me paralise. E quanto mais eu fico, né, nesses níveis de ansiedade, mais eu vou me estressando, mais eu vou me cansando, mais eu vou desmotivando, né? E aí sim, eu entro num estresse paralisante, que a gente chama. Para o empreendedorismo, isso é péssimo, né? Porque impede de eu seguir, impede de eu vislumbrar coisas que eu posso fazer com maior facilidade se eu conseguir aprender a lidar com isso. Normalmente, quando eu estou nesse nível de estresse, eu tomo decisões ruins. Aquelas decisões que o meu julgamento fica nublado, ele não fica cristalino. O meu julgamento ele acaba fazendo com que eu seja excessivamente cautelosa, né? Então eu pare de agir. Então ela tem medo de falhar e aí ela não toma decisões. Também tem outro lado das decisões muito impulsivas, isso tem a ver com a ansiedade também? Muito, entra nessa tomada de decisões. Eu ajo por impulso, não penso, não faço um julgamento claro dessa situação e aí muitas vezes eu tomo um rumo que eu não deveria ter tomado se eu tivesse me centrado, pensado, analisado todas as situações, né? Isso afeta a autoestima, a autoconfiança, né? Porque as pessoas começam a achar que elas não são capazes, né? E tudo parece que tem uma barreira intransponível. Então elas começam a se autoimpor uma barreira, não vou conseguir, não vou chegar lá. E aí entra em qual ciclo? Da ansiedade. E da autossabotagem, da autocrítica, da ansiedade exagerada. Então eu passo a me autossabotar, né? Paraliso e me autossaboto. Eu começo a encontrar desculpa. Eu não sou capaz, não ia dar certo mesmo, era melhor ficar sem ter investido nisso. Não, esse novo projeto vou deixar para mais tarde, eu vou pensar melhor. Então, eu passo a me autossabotar. E com isso, a minha autoestima ela vai lá para baixo, porque daí eu começo a achar que eu não sou capaz. Isso é uma coisa que as pessoas estão bem conscientes, assim? Nossa, hoje eu vou me auto-sabotar com essa decisão errada? Ai, não.
As pessoas não percebem isso. É bem importante, porque os pensamentos autossabotadores, eles são crenças, né? As pessoas vão criando crenças da incapacidade de fazer algumas coisas, e aí a autossabotagem, ela vem aparentemente como uma forma de proteção, né? Mas impede mesmo da pessoa crescer, impede da pessoa se desenvolver. Quer ver um exemplo bem comum? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho casa, eu tenho filhos, e eu tenho que fazer um investimento lá no setor de marketing, vamos imaginar, né? Aí como é que mas é muito caro, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir pagar tudo isso. Ah, mas marketing para quê? Tem. As pessoas acabam não fazendo, acabam deixando, e muitas vezes isso seria a solução para os negócios irem melhor. Então, assim, cara, e tem N situações que a gente poderia estar falando aqui, não é só especificamente disso, mas eu acabo me auto-sabotando no sentido de crescimento, de desenvolvimento. Estou sempre me botando para baixo, me botando num nível inferior do que eu deveria estar. Sim. Eu não vejo as minhas possibilidades, eu anulo as minhas possibilidades. Essa é a diferença, né? Isso vai ter um impacto também, sabe onde? Não. Nos relacionamentos. Os relacionamentos. Sim, os relacionamentos. Só dentro da empresa, tu diz? Não. Em relacionamentos, tanto na empresa quanto no relacionamento interpessoal com meu cônjuge, meu namorado, meus filhos. Por aí eu passo isso, começa a desenvolver um ciclo de irritabilidade, de estresse, de impaciência, uma dificuldade de se conectar realmente com as pessoas, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal. E isso tudo tem um impacto porque a pessoa começa a responsabilizar outras pessoas, delegar, né, os possíveis fracassos para o externo, e muitas vezes ela não se percebe, né? Claro que tem todo um conjunto de coisas, de equipe, etc. Mas quando eu não me posiciono, quando eu não percebo que essas coisas acontecem, sim, eu acabo afetando todo o meu ciclo de relacionamentos. Eu estou achando que meus colaboradores não estão trabalhando direito, que eles não estão mais gostando de mim. No meu relacionamento interpessoal eu começo a me irritar, eu começo a ter brigas por coisas que antes eu não tinha. Eu já não olho meus filhos mais com aquela paciência que eu tinha, eu começo assim a achar tudo que eles fazem de uma forma descontrolada. Então eu acho que eles estão fazendo para me atrapalhar, né? Então tudo isso é um ciclo, vira um grande ciclo que é bem importante a gente perceber para poder dar o corte, para poder voltar para o centramento, para poder identificar esses gatilhos que causam ansiedade e o que é que está te causando este medo. E aí sim a gente vai chegar, bom, tem como resolver? Tem. A autossabotagem é possível? Sim, com pequenos passos, um passo de cada vez e assim por diante, né? Como é que a gente começa a identificar esses gatilhos no nosso dia a dia? É através dos nossos pensamentos, eu começar a fazer o controle deles, né? Eu chego na empresa e penso, meu Deus, vai ser um dia terrível. Sabe, se eu começo a trazer para a consciência, né, todo o processo de pensamento que eu faço no meu dia a dia, e assim, eu sento e começo a pensar, bom, vamos ver, eu estou aqui, eu sou uma empresária, eu tenho que fazer alguns investimentos, eu tenho que crescer, então vamos lá. Isso fica no macro. Então, por onde que eu começo? Eu começo a dividir e fazer as coisas em pequenas tarefas. Então, hoje, eu tenho que fazer um planejamento do dia, certo? Bom, a partir do planejamento do dia, eu vou fazer o planejamento da semana, eu vou fazer o planejamento do mês. Então, assim, eu vou dividir aquele macro em pequenas coisas que são viáveis e que eu possa realmente ver, realizar, não é ver, realizar. Eu tenho que identificar que tipo de pensamento eu estou tendo e que dá gatilho, porque todos os pensamentos, eles são ativados por algo, né? Então, normalmente as pessoas pensam assim, bah, eu fiz isso e deu errado, se eu fizer de novo não vou me dar bem. Bom, ao contrário, eu poderia perguntar assim, o que é que fez que eu não chegasse ao meu objetivo desejado? E nesse percurso, muitas coisas deram certo. Foram muitos fatores que geraram esse resultado final, né? Justamente. Então, não olhar só esse resultado final, mas o que é que eu desejava, aonde eu cheguei, qual o percurso que eu fiz para chegar até aqui e o que eu poderia ter melhorado. É olhar para isso
fazendo uma crítica construtiva sem julgamento e sem culpado, sem me culpabilizar por isso. Então, isso é um processo bem bacana de se fazer. É como se eu desenvolvesse o autoconhecimento no dia a dia, de me olhar. Quais são as principais fontes de ansiedade no nosso dia a dia? Primeiro, dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional é um fator, porque a mulher ela tem uma gama de coisas, além de todo o trabalho, ela também tem que fazer um equilíbrio entre pessoal e profissional, né? Muito arraigado nas mulheres o medo da competição e o medo do fracasso. Os outros são melhores que eu, a gente já tem todo um histórico de que no empreendedorismo os homens são os que dominam, somos os melhores, então a gente tem que estar o tempo inteiro provando para nós mesmos, não é para os outros, né, que a gente é capaz. Sim. Então a gente tem muito isso dentro da gente, a mulher, né? E a tomada de decisões importantes que deixa as pessoas normalmente inseguras. Será que eu faço? Será que eu não faço? Então, a tomada de decisões importantes, ela causa um desconforto, ela gera ansiedade, ela gera autossabotagem, ela gera procrastinação. Então, acho que esses 3 fatores, eles seriam os principais, assim, que eu elencaria, né? Que seria, então, tomar decisões importantes, o medo do fracasso da competição e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E essa competição, ela acontece muito também entre as próprias mulheres, né? Como é que a gente lida com isso, especialmente no nosso ambiente diário, assim, do trabalho, mesmo entre família? Como seria importante criar uma rede, né, de apoio. Eu acho que isso é bem importante, assim, ó. Mulheres empreendedoras têm uma rede de apoio para troca de experiências, uma apoiando a outra. É difícil as pessoas fazerem isso, né? Essa troca. A gente acaba entrando no nosso mundo, fazendo as nossas coisas, e muitas vezes a mulher que está ali do meu lado, ela tem o mesmo... Vamos supor, eu trabalho com ansiedade. Mas dentro desta gama de ansiedade, tem para mulheres empreendedoras, tem para crianças, tem para jovens, né? Tem para homens. Olha só como é rico isso, né? Então, por exemplo, se tu tá num grupo e eu tô num grupo, tem mulheres que trabalham com ansiedade em escolas, tem mulheres que trabalham com ansiedade com jovens, tem mulheres que trabalham com ansiedade só na clínica. Essa troca, como é importante, o que a gente vê? Em vez de ver a mulher como alguém que está competindo comigo, eu olhar ela como uma colaboradora e com uma possibilidade que juntas a gente pode se ajudar e pode crescer. Já pensou que mundo ideal? Aí sim. Então, acho que isso é bem importante, assim, a gente poder fazer essas pequenas trocas. A gente poder se permitir criar uma rede de empreendedores e falar dos mesmos negócios com visões diferentes. A gente poder aceitar o diferente e o igual ao meu, né? Então a gente cresce muito com isso, isso seria bem importante. E essa é uma das estratégias para lidar com esse medo, para lidar com a ansiedade. Consegue me falar mais alguma coisa, mais algumas estratégias que a gente pode estar usando no nosso dia a dia para combater esses sentimentos, esse sentimento de que não vou conseguir, não vou ser boa o suficiente? O que a gente pode estar fazendo? Pois é, pergunta, né? Ela é bem extensa, a gente demoraria dias aqui para conversar sobre isso, mas vamos falar sobre alguma coisa assim. O medo pode ser enfrentado com uma ação planejada. Por exemplo, assim, eu vou dividir o medo em pequenas partes, né? Vamos lá. Eu tenho que gerenciar casa, irmã, marido, sei lá, alguma coisa assim, e tenho medo de não dar conta, que é o grande problema da nossa vida, né? Bom, então vou fazer assim. O que eu faço? Vou elencar, vou planejar. O que é mais importante nesse primeiro momento? Bom, levar meu filho para a escola. Levei meu filho para a escola, aí vou para o meu trabalho. Chego no meu trabalho, quais coisas viáveis e possíveis e mais urgentes que eu tenho que fazer? E aí eu vou fazer isso. Isso são formas de lidar com o medo de não dar conta. Com a ansiedade antecipatória, que vai lá para frente de novo. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E catastrofizo, faço uma coisa maior do que é. É viver o momento presente. Bom, o que eu tenho nesse momento, agora, aqui,
que é viável e que eu posso fazer. Então, sempre olhar a viabilidade disso, né? E faz algo imediato, não para depois. Se tu planejou, faz. Isso é bem importante. Se deixou, volta para o ciclo. Eu não dou conta, eu não sou capaz, então faça. Eu aceito isso como um processo, né? É um processo. Eu vou fazendo. Hoje eu consegui fazer, me planejei para fazer as 5 coisas e fiz. No final do dia, experimenta fazer um checklist para te ver. Bom, esta não deu muito certo. Ok, tudo bem. O que eu posso fazer para melhorar? Agora, se eu ficar dizendo, de novo volto para mim, não vou dar conta, é muita coisa, eu tenho muita porque eu não planejei o suficiente. Tem coisas que são imprescindíveis que eu preciso fazer realmente. Então, muitas vezes eu tenho que deixar uma coisa para fazer a outra. E aí, eu poder lidar também com a culpa de não ter feito a outra. Emergências acontecem, situações, imprevistos vão acontecer, faz parte da nossa vida, né? Justo, tudo isso faz parte da nossa vida, como eu te falei, tudo é um processo, né? Então, eu tenho sempre que estar avaliando, né, os riscos realistas, não os riscos que eu acho que vão acontecer, né? Eu diferencio esses riscos percebidos, reais, daqueles imagináveis, né? Aqueles que eu acho que não existem, que, enfim, né? Que não existem, não, que vão me atrapalhar. Com isso, eu acabo me fortalecendo, né? Então, eu tenho uma ação em cima do meu fortalecimento, porque sempre percebe que eu falo de mim, eu não falo do outro. Eu falo das coisas que eu posso, eu faço das coisas que eu planejo, eu falo das coisas de superação, eu falo das coisas de quebra de ciclo. É isso que a gente precisa fazer. Olhar sempre para mim, para as minhas ações, mais do que eu olho para dos outros, é isso? Isso, porque cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma ação, cada um vai ter uma forma de agir, de fazer, de acontecer. Se eu fico olhando para o outro e não olho para mim, as minhas coisas eu não faço, não tenho como. Então, assim, eu não posso me comparar com uma grande bancária, vamos imaginar, porque eu sou psicóloga. Como não? Agora, eu posso imaginar que eu posso ter sucesso quanto ela teve. Entende isso? Porque quando eu imagino que eu também posso ter sucesso, quando eu planejo que eu também posso ter sucesso, eu tenho que ter sucesso naquilo que eu escolhi realizar e não naquilo que ela realizou. Porque se ela escolheu ser banqueira, bom, é porque ela investiu seu tempo, seu dinheiro para ser isso. Eu investi meu tempo para ser psicóloga, então eu tenho que ser melhor para mim o tempo inteiro. Eu tenho que me aperfeiçoar para mim. E aí sim eu poder dar segurança a quem eu atendo através do quê? Das minhas condições, dos meus recursos. E aí sim eu vou ter sucesso. Como é que eu sei que eu estou evoluindo nesse ciclo, assim, não estou sempre voltando para trás? O que é um indício de que eu estou indo para frente mesmo? Veja bem, a gente sempre vai andar em espiral. A gente desce e sobe, a gente desce. Isso faz parte do movimento da vida, né? Então vai ter momentos que eu vou estar aqui e vai ter momentos que eu vou estar aqui, mas eu nunca volto para o mesmo lugar. Então, assim, no momento que eu começo a trazer consciência de que o medo e a ansiedade fazem parte da minha vida, nunca eu vou sentir o mesmo medo e a mesma ansiedade do jeito que eu senti lá no início do ciclo. Porque quando eu começo a percebê-lo, eu começo a trabalhar com ele. E eu aprendo técnicas, eu aprendo recursos para dominar essas situações. Então, eu posso retornar a ter medo e ter ansiedade? Sim. Mas, se eu tenho um crescimento, os sintomas não vão ser mais que nem a primeira crise, vou imaginar que eu tive. Ele vai ser mais ameno. E aí, na medida em que eu vou fazendo esse ciclo, eu vou me dando conta, eu já passei por isso e agi assim. Eu já tive essa experiência e agi dessa forma. Então, eu vou melhorando a minha forma de agir, de perceber, de atuar com essas situações. Esse é o ciclo, tá? Eu não vou me curar da ansiedade, eu não vou me curar da medo, não existe isso, né? Eu vou curar a tua ansiedade. Não, tu vai aprender a lidar com a tua ansiedade. Não posso não sentir mais ansiedade, então. Nossa, quando a gente morrer, a gente nunca mais vai sentir ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz parte da vida da gente. A gente nasceu com a gente. Então, aquilo tem ansiedade em níveis normais. Vamos imaginar assim, eu vou para uma reunião de negócios. Ninguém vai tranquilo. A gente sempre fica uma pergunta, e aí?
como será que vai ser? Então, tu tem aquele, não é desconforto, mas tu fica te perguntando, aquela expectativa. Então, a ansiedade te move a superar essa barreira. Ela te move a ser criativa, ela te move a fazer acontecer essa reunião. O que é impeditivo? Eu ligar, desmarcar essa reunião e postergar para outro dia. Aí eu entro no ciclo da doença. Por quê? Eu não estou preparada. Eu não me preparei direito. Eu não sei como é que vai ser. Eu não vou dar conta. Né? Quando começam a aparecer esses sintomas que te impedem de agir, aí tu é em estado de alerta. É como se ligasse a luzinha vermelha. Nesses momentos que eu tenho que prestar mais atenção a esses pensamentos. Nesse momento tem que prestar atenção no que está acontecendo. Puxa vida, e aí assim, qual a evidência que eu tenho que eu não vou ser, que eu não vou dar conta dessa reunião? Qual a evidência que eu tenho que eu não estou preparada? E aí volta para o momento presente, só um pouquinho, eu estou aqui, eu tenho uma reunião, eu vou chegar nessa reunião, e aí tu começa de novo a voltar para a ação. Isso é bem importante. Postergar, o que acontece? Imediatamente te alivia e fica um alívio. Né? Uma tranquilidade, eu vou deixar isso para depois. Mas vai chegar o momento que essa reunião vai ter que acontecer. E aí eu vou ter ansiedade redobrada, porque aí vem a culpa, porque eu não fiz já isso. E começa tudo de novo. Né? Então eu vou sentir a mesma coisa depois. Certo? A não ser, claro, que eu tenho um bom motivo para cancelar essa reunião, por algum que seja uma coisa muito contundente, assim, não, realmente não dá para acontecer, né? Mas não pela insegurança, pela incerteza, pela dúvida, pelo medo do fracasso, pela ansiedade antecipatória de achar que vai ser uma catástrofe, né? Aí sim, aí tem que me centrar e olhar quais os recursos, o que eu tenho dentro de mim, o que eu preparei para essa reunião, o que eu fiz, né? Trazer para esse momento presente é bem importante. É inevitável se sentir ansiosa em certos momentos da vida, mas quais são algumas ferramentas que eu posso desenvolver para gerenciar minha ansiedade de forma mais contínua, que me permita ter mais tranquilidade a longo prazo assim, na minha vida? Uma das coisas que é bem importante fazer é fazer a prática da gestão emocional. O que é isso, né? Eu posso fazer práticas de meditação, práticas de respiração consciente, eu posso fazer uma terapia, eu posso fazer mentorias, posso fazer muitas coisas, né? Que a gente pode estar falando em outro momento sobre técnicas, né, que realmente vão fazer com que eu aprenda a entender e a lidar com a minha ansiedade. Isso é a longo prazo. As pessoas dizem, eu não tenho tempo. Tu pode fazer quando tu está no carro, tu pode fazer quando tu está tomando um banho, tu pode fazer quando tu está voltando do trabalho. Né? Então, tem muitas coisas que são muito pequenas que dá para fazer e que tem um resultado gigantesco, né? Focar nos propósitos e nas conquistas, isso é bem importante, né? Revise a sua missão. Qual é a minha missão? O que eu preciso fazer, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, celebre as pequenas vitórias, né? De tu chegar e dizer assim, meu Deus, fechei um negócio, olha, eu consegui me posicionar, eu gerei autoridade nesse nicho, sabe? Isso é uma vitória. Então celebra contigo mesmo. Eu vou tomar um suco bem gostoso, vou tomar um banho mais demorado. Não precisa investir dinheiro nisso, né? Mas poder trazer para a consciência, trazer para o teu pensamento, né? Para o teu cérebro, isso é fantástico. Por quê? Porque tu vai te acostumando que tu é boa, né? Uma reavaliação contínua e ajustar. A gente não é sempre igual, né? Hoje eu tive uma ideia que eu vou falar sobre ansiedade, mas no meio da ansiedade a gente falou do medo, a gente falou de gestão, a gente falou de empreendedorismo, eu vim preparado para falar sobre ansiedade. E aí tu fizeste um monte de perguntas que me fez com que eu começasse a pensar em outras possibilidades. Então isso é fazer um reajuste. O meu negócio é vender flores, mas amanhã eu vou começar a vender buquês. Né? Então eu faço um reajuste nesse sistema, isso é bem importante, né?
Tem que fazer um controle financeiro, sim, é bem importante, a gestão financeira é importante para te poder ter tranquilidade, né, de saber até onde tu pode ir, né? Por exemplo, toda vez que tu vai buscar um financiamento, alguma coisa, tem que ser alguma coisa que seja estratégica, né? Então, em vez de ficar com medo da falta de recursos, eu vou pensar qual o melhor recurso para esse momento. E aí eu vou fazer uma pesquisa, isso é gestão financeira, né? E outra coisa, teste muito, mas aprende rápido, sabe? Porque não dá para ficar testando e não sei se vai dar. Testa, faz, age. Isso vai te dando uma segurança nas coisas que tu vai investindo e fazendo. Esse teste ele tem que ser uma coisa prática. Metodologias ágeis, coisas que são ágeis, não daqui, bom, eu vou lá pintar o vaso, daí eu vou pintar um vaso, vou fazer isso amanhã, vou escolher a cor laranja, né, vou fazer essa pintura e vamos lá. Isso é um teste, né? É uma ação. Não posso ficar pensando, bom, então agora vou comprar o vaso, depois que comprei o vaso vou pensar qual a cor. Não, são coisas viáveis para te dar a sensação de que, sim, eu sou capaz, eu consegui fazer, né? E para aquelas pessoas que ficam sempre planejando muito, porque o planejamento é importante, tu me disse. Sim. Mas eu posso, se eu fico só no planejamento, o que acontece na minha mente? Então, eu fico só na imaginação, planejando. Eu planejo, eu não parto por ação. Isso é autossabotagem, isso é procrastinação. E para evitar a procrastinação, esses tempos, e todo mundo conhece essa frase, a pessoa fala antes, feito melhor do que perfeito. Sim, eu vou fazer. Depois que eu fiz pela primeira vez, eu vou melhorar. Depois que eu melhorei, eu vou me especializar. Depois que eu me especializei, eu crio autoridade nisso que eu estou fazendo. Então, tudo é um processo, mas tu tem que sempre dar o primeiro passo. Se tu não der o primeiro passo, tu vai ficar eternamente sonhando. E ninguém vive só de sonhos. É preciso sonhar para realizar, mas é preciso realizar. Então, não adianta ter um planejamento maravilhoso e não colocar para ação. A ansiedade, aí é ansiedade patológica. É quando ela te impede de agir. E a ansiedade patológica, ela tem que ser tratada. E é quando tu vai buscar ferramentas, é quando tu busca uma terapia, é quando tu busca uma rede de apoio, é quando tu busca conversar para solucionar. Então, também, se eu não consigo, só tenho uma estratégia, só tenho um planejamento e não consigo botar para ação, porque a ansiedade está me impedindo, é hora de buscar ajuda. E essa busca da ajuda é bem importante. Porque isso não é errado, isso não é loucura, isso vai fazer com que a tua vida seja destravada, que tu aprenda a lidar com os teus comportamentos, com os teus pensamentos, e tu vá partir para ação. Então, nesse momento, se a tua vida está toda travada, tu não consegue fazer nada daquilo que tu planejaste, é hora de buscar ajuda. Porque é quando a ansiedade se tornou patológica. Todo mundo precisa um pouquinho de ajuda, né? Sim, todo mundo precisa. Por exemplo, assim, o planejamento ele ajuda a reduzir as incertezas, os medos, né? Mas ele estabelece os limites entre a tua vida pessoal e profissional, né? A gente busca por uma mentoria, pela ajuda, pelas parcerias, né? E tudo isso a gente faz no nosso negócio. E por que eu não vou buscar uma estratégia para lidar com a ansiedade? Porque quando a gente está no mundo dos negócios, a gente não olha para isso. E isso é bem importante, porque isso também vai te mover para te estar mais inteira contigo mesmo, para te poder resolver as tuas questões. Uhum. Então, para finalizar a nossa conversa, qual é uma dica, uma reflexão que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo esse nosso vídeo hoje? Então, eu acho bem importante a gente poder equilibrar a saúde mental, né? E o sucesso profissional, porque eu tenho certeza que as empreendedoras sempre terão sucesso, se acreditarem nelas, né? Então, esse equilíbrio é bem importante, né? Se eu posso falar sobre alguma coisa, eu diria que as pessoas precisam incentivar a se ajudar umas às outras, a fazer apoio, a fazer compartilhamento, a fazer trocas, né? A poder crescer juntas,
sair um pouquinho daquele legado de competitividade para olhar mais para o macro, né? Ai, tu lida com um dedo, eu lido com dois, então tá, vou apoiar o teu e tu vai apoiar o meu, e assim por diante, né? E principalmente, olhar para si e se reconhecer como uma vencedora, se reconhecer como uma pessoa de sucesso, se reconhecer como uma mulher empreendedora, capaz, né? E que chega lá no topo, né? Linda, feliz, porque eu acho que isso faz parte, né, de todas as mulheres. E a outra coisa, sim, a gente olha para o sucesso como se a gente fosse, como se a gente precisasse ser rica, linda. Não, sucesso é aquilo que te realiza. Sucesso é aquilo que te faz feliz. Sucesso é aquilo que te sustenta, né, na vida. É isso. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final e até a próxima. Um beijo. Até a próxima.